Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidado o professor, escritor Cláudio Mendonça, que lançou recentemente, no último dia 20, no auditório da Universo, o livro Cenários, Obstáculos para a Reforma Educacional. Por sinal, uma obra de grande sucesso que alcançou notável repercussão no meio literário e educacional de nossa cidade. Boa tarde, professor Cláudio Mendonça. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Carlos Mônaco. É uma satisfação estar aqui hoje para conversar um pouquinho sobre educação, falar um pouco sobre o livro que acabamos de lançar, mas, acima de tudo, discutir um tema que eu sei que é tão importante para você como para o nosso telespectador, que é a questão da escola pública, da educação básica, da formação dos jovens. Pois não. Eu sempre acompanhei e admirei sua trajetória no nosso meio educacional. Algumas das vezes compareci à Fundação Municipal de Educação, ali no auditório Amaury Pereira Muniz, e presenciei enormes eventos literários, culturais, sempre com a concessão, a generosidade da Fundação Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação. Todos nós sabemos de sua brilhante atuação no meio educacional e muito fez também pelo movimento literário de nossa cidade. Então eu gostaria, Cláudio, que nos falasse sobre a sua belíssima trajetória. Cara, muita generosidade de sua parte com essas palavras, né? Eu queria dizer que, comecei a minha vida no município de Resende, né? Eu fui secretário de administração lá, secretário de fazenda, depois fui convidado pelo professor Darcy Ribeiro para ser subsecretário de educação e depois assumi a secretaria de educação na época em que o professor Darcy Ribeiro idealizava e construía o CIEPS em todo o estado, e depois tive chance de ser mais uma vez secretário de educação do estado, aqui também secretário de educação de Niterói, consultor do Banco Mundial para a América do Sul e para o Caribe e para a área de educação. E eu quero dizer, inicialmente, que estar lançando um livro, não é, em que eu não sou o autor exclusivo do livro, ao contrário, nós temos 30 autores diferentes, em que cada um deles está abordando um tema importante da área educacional, como a questão da educação inclusiva para os alunos portadores de necessidades educacionais especiais, a questão do ensino da matemática, o desenvolvimento do raciocínio lógico, não é? Mas, essencialmente, um tema que eu acho que é extremamente importante para você, para mim, para o telespectador e, com certeza, para a população de Niterói, que hoje está vivendo o Salão da Leitura, que é a política de leitura. Não existe nenhuma ferramenta, nenhuma política, nenhum instrumento, nenhuma habilidade ou nenhuma competência mais importante a ser desenvolvida na vida de um ser humano do que a sua habilidade com o idioma, a sua habilidade com a palavra, a sua habilidade com a palavra falada e com a palavra escrita. Então, o ler, o hábito da leitura, não é? O ler e entender e interpretar um texto, a decodificação das palavras, a correlação de diferentes textos, sem dúvida, do meu ponto de vista, eu tenho convicção em relação a isso, é o que nós podemos oferecer de mais importante para os nossos filhos. Nós temos que amar os nossos filhos, nós temos que nos dedicar aos nossos filhos, nós temos que cuidar da saúde dos nossos filhos, mas tão importante quanto isso, nós temos que dar a capacidade aos nossos filhos de lerem um jornal e interpretarem uma notícia. Saber quando se está lendo aquilo que é do interesse do dono do jornal ou aquilo que é um fato efetivamente sendo narrado. Quando nós temos
uma opinião de uma pessoa que está falando na notícia ou efetivamente a opinião do jornalista que escreveu aquele texto. Então, este, no meu ponto de vista, é a verdadeira cidadania. A cidadania não é a mera militância, a cidadania não é se filiar a um partido político, a cidadania não é bater panela ou panfletar ou balançar bandeira na rua. Tudo isso pode ser importante, tudo isso pode fazer diferença. Mas a formação do cidadão acontece através da leitura. E esse trabalho, ele não começa no ensino médio. Eu já fui secretário de Estado de Educação e nós estamos cansados de ouvir, o telespectador deve ter ouvido tantas vezes a mesma história de crianças no final do ensino fundamental, no ensino médio, que ainda não sabem ler um bilhete, não conseguem escrever uma redaçãozinha de 5 ou 10 linhas, não conseguem se expressar, erram um problema matemático porque não entende o cabeçalho, ele não entende o problema. Então, por isso, às vezes até sabe fazer a conta, mas não consegue interpretar o problema corretamente. Isso tudo o telespectador está acostumado a ouvir. Mas o que nós temos que lembrar é que o processo de alfabetização, que começa na educação infantil, nos seus primeiros anos, a criança já com 5, 6 anos, 7 anos, 4 anos de idade, ela já tem que ter o contato com a palavra, ela já tem que ter o contato com a palavra escrita, ela já tem que ter acesso ao livro. Nós tivemos a oportunidade, pelo esforço dos professores da Fundação Municipal de Educação, desde a educação infantil, eu hoje estive com a coordenadora da educação infantil, no Salão da Leitura, como os professores do ensino fundamental 1, antiga primeira a quarta série, hoje nós chama primeiro ou quinto ano, e também os professores do 6º ao 9º ano, onde o desafio é ainda maior, porque são jovens, né, já estão na sua adolescência, já cheio de desejos, de aspirações, já muito mais rebeldes, digamos assim, mas mesmo assim, com o esforço desses professores, com a coragem desses professores de enfrentar esse desafio, nós iniciamos um programa de leitura que começou na educação infantil e foi até o final do 9º ano. E nós vimos vários jovens no 6º, no 7º, com 13, 14 anos, lendo livros dessa grossura, lendo livros de 300, 400 páginas. Vimos crianças com 5 anos, 6 anos, manuseando os primeiros livros com aquelas páginas de plástico, que é livro que a criança mexe, mas não rasga, ela consegue ver as figuras, identificar umas letras. E vimos, no 1º ao 5º ano, cada criança levar para casa 6 diferentes livros, do Walt Disney, do Ziraldo, do Maurício de Souza, da Ruth Rocha, enfim, de grandes autores, do Hans Christian Andersen, levar os livros para casa para constituir a sua primeira biblioteca, sua biblioteca ao longo de 3 anos, de 18 livros em casa. E eu posso garantir, Mônaco, que nós não temos em nenhum lugar, nenhuma pessoa que se desenvolveu intelectualmente sem o acesso ao livro, ou na biblioteca ou em casa. Sem a leitura, sem o acesso ao livro, nós não formamos o cidadão, nós não formamos o senso crítico, nós não formamos as pessoas aptas a assumirem os postos mais importantes na nossa sociedade. Eu felicito sempre os pais dos alunos quando o acompanham e a aquisição de obras. As obras do Charles Dickens, David Copperfield, Winnie Pooh, e tantas obras infanto-juvenis, né, que as crianças se interessam quando levadas pelos pais. A Bela Adormecida no Bosque, Ivan-Oé, enfim, eu fico realmente assim sensibilizado pelo apoio que os pais dão à criança quando visita uma livraria. Acho também que esse trabalho que a Fundação Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação estão fazendo com o Salão de Leitura, o 3º salão, né, que está ocorrendo ali no Caminho Niemeyer, é um grande incentivo às letras. E você, Cláudio, falou-me sobre Resende. Quando falou em Resende, eu me lembrei de nomes que marcaram na história da literatura de Resende, como Ezequiel Freire, como Luiz Pistarini, autor do Bandolim, uma obra que muito marcou, Agonia e Ressurreição, né? E também o filólogo Arthur de Almeida Torres, que focalizou brilhantemente toda a história da literária desse tão belo município que é Resende. Parabéns pelas suas palavras. Obrigado. Bom, eu queria lembrar, não é, aos pais, mães responsáveis que estão nos acompanhando,
que no Salão da Leitura, o Salão da Leitura não é só um local aonde os professores devem levar os seus alunos. As famílias podem comparecer ao Salão da Leitura. E lá nós temos o acesso ao livro por um valor muito barato. É verdade. E uma das coisas que nós podemos fazer, talvez uma mãe esteja nos ouvindo agora, está dizendo, mas como é que eu posso ajudar o meu filho a se transformar num grande leitor? O que eu posso fazer efetivamente para que a minha filha, para que o meu filho, minha neta e o meu neto se transformem num grande leitor? Como é que eles vão passar a ter o hábito da leitura? Bem, existem várias formas, não é? Uma delas, que eu acho que é acessível à senhora que está me ouvindo, a você que está me ouvindo, é deixar que a criança ou o jovem, se possível, escolha o livro. Se não tiver condições de escolher, vá até a biblioteca pública, nós temos várias bibliotecas populares aqui no município de Niterói, vá até a biblioteca pública e peça orientação do bibliotecário. Deixe que converse com seu filho, com a sua filha, com seu neto, com a sua neta e veja que tipo de história eles têm interesse. É história de aventura, é história com amor, é história de príncipe e de princesa, que tipo de história que eles gostam. A partir daí, você pega o livro emprestado, é gratuito na biblioteca, pega o livro emprestado, leva para casa e pede para a criança ler para você. Diga que você tem todo o interesse em saber daquela história. Quando ela começar a contar a história, às vezes a criança tem dificuldade para ler, tenha paciência, deixa ela falar devagarzinho. E aí você vai mostrando interesse, dizendo, mas e agora? O que é que vai acontecer? Mas será que eles vão ficar juntos mesmo? Mas e a bruxa, será que vai conseguir? Enfim, vai junto com a criança, trilhando o caminho da emoção da leitura. Aos poucos, a criança vai se sentir capaz de traduzir uma mensagem através da decodificação do livro, através da palavra. E essa criança, pouco a pouco, vai lhe contar histórias. Esse momento, que é o momento de pai e filho, de mãe com os filhos, de avós com os netos, são momentos extremamente marcantes. Para o resto da vida, essa criança, quando virar um homem, quando virar um adulto, vai dizer, puxa, como o meu avô gostava de que eu contasse histórias para ele. E hoje eu devo muito a ele porque sou um leitor graças a esse momento de afeto e de carinho. Então, relacionar o afetivo com o cognitivo, relacionar a questão educacional com a questão afetiva é extremamente importante. Quando uma criança vai mal na escola, a família tem que se mobilizar, a família tem que ir até a escola, procurar o professor, não é para brigar com o professor, nem é para levar sermão de professor, diferente disso, é para que eles se reúnam junto com o professor, com a equipe pedagógica da escola e diga, como é que nós todos vamos resolver este problema? Nós todos, o comprometimento da criança ou do jovem, o comprometimento do professor, o comprometimento da família, da pedagoga da escola, enfim, o conjunto de pessoas vão ajudar aquela criança a resgatar seus conhecimentos, a resgatar sua autoestima. Eu sou um defensor ardoroso do reforço escolar, nós implantamos na Fundação Municipal de Educação, no ano passado, o reforço escolar acessível a todas as crianças, em turmas de 15 alunos, e com 3 professores, 2 estagiários e um professor titular, para ajudar na matemática, na língua portuguesa, na história, na geografia e também na área da iniciação científica, que eu acho também uma das áreas mais importantes, onde o Brasil precisa investir cada vez mais. Eu concordo plenamente com suas palavras. Acho que na salão de leitura está sendo oferecido livros por preços acessíveis à população. São obras muito interessantes que lá assisti também a alguns eventos. Lá participam bancas da Academia Fluminense de Letras, Academia Niteroense de Letras, Cenáculo Fluminense de História e Letras, Instituto Histórico